Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 1-0, logo depois da eliminação do Palmeiras para o São Paulo. O que representou essa vitória? De que maneira ela foi construída? Que alerta ela dá ao time do Palmeiras e ao torcedor? Bora falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho também, deixe o seu like e ao final do vídeo deixe um comentário, é bem importante para o canal, beleza? Se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol? Bora falar sobre o assunto do vídeo. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 1-0 e esse jogo ele tem alguns pontos importantes que precisam ser destacados. E eu acho que foge até um pouco da questão tática, que ficou muito clara para todo mundo, mas eu vou abordar também. A parte tática. A gente viu um Cuiabá que chegou ao Allianz Parque sabendo que o Palmeiras dentro do estádio é dominante, chega muito forte, imprime um ritmo e um volume de jogo que costumam assustar o adversário e dar resultado de maneira rápida. Então em poucos minutos o Palmeiras costuma resolver o jogo. E por pouco isso não aconteceu logo no começo da partida, quando o Palmeiras colocou volume de fato, aos 5 minutos, quando o Cuiabá tinha uma pressão alta para tentar fazer com que o Palmeiras ficasse longe do seu campo, o Cuiabá viu o Palmeiras trocar passes, sair da esquerda para a direita com a bola no chão e conseguir chegar à linha de fundo para cruzar e o Veiga cabecear para o Walter colocar a bola para fora, ali na pequena área. Aos 7 minutos, com o Cuiabá já marcando baixo, com o Palmeiras já afunilando a equipe adversária, o Palmeiras inverteu uma bola da direita para a esquerda e nessa inversão o cruzamento vai na cabeça do Mike, do lado direito, lá no segundo pau. O Mike cabeceia, o Walter faz uma ótima defesa, na sobra o Mike chega para finalizar e o Walter faz outra ótima defesa. No fim das contas, essa foi a pressão inicial do Palmeiras e aí a gente vai entrar justamente na análise do jogo e nos 3 pontos que eu quero colocar aqui para vocês. Primeiro, o Palmeiras não conseguiu abrir o placar nesse momento, poderia ter aberto o placar, mas o ritmo naturalmente acaba caindo. E dessa vez, o ritmo não caiu necessariamente por conta da parte física no primeiro tempo, mas eu acho que o ritmo caiu porque o Cuiabá se fechou muito bem, uma linha de 5 atrás, tentando tirar os espaços do lado e também, principalmente, concentrando os jogadores no corredor central. Ou seja, se você olhar para o campo, coloque 3 faixas, que é como os técnicos costumam dividir o campo e o gramado para achar as rotas de ataque. Corredor do lado direito, corredor do lado esquerdo e corredor central. Quando você coloca um time com linha de 5, você tem 3 zagueiros no corredor central, mais 2 jogadores volantes no meio. Você tem 5 homens ali. Geralmente fica congestionado. A rota de ataque é pelo lado, mas você tem linha baixa num 5-4-1, você tem 2 caras aqui do lado e você tem outros 2 caras aqui do lado, porque tem 3 fechando o meio. Então você tem dobras aqui de marcação, você precisa de 3 homens para tentar gerar superioridade numérica contra o adversário. E aí é um jogo de paciência, um jogo de muita troca de passes e também que precisa do drible, precisa do individual e das combinações. E ontem o Palmeiras não estava bem em relação à inspiração, tanto que eu tuitei que era um Palmeiras com muita transpiração, muita posse de bola e pouca inspiração. O time girava a bola, trocava passes, tentava fazer ultrapassagem pelos lados, tentava fazer jogadas combinadas, os dribles também eram tentativas que aconteciam, mas não saíam. Nós vimos um Dudu errando alguns passes, vimos uns momentos do Veiga atropelando um pouco a tomada de decisão, vimos também o próprio Mike e o Piquerez às vezes passando sem receber a bola. Então a gente viu em alguns momentos as tomadas de decisão não funcionando tão bem, sem muita inspiração, e também quando as tomadas de decisão pintavam de maneira a acelerar o jogo, o passe saía muito forte, ou o passe saía em cima do marcador e a jogada era interceptada. Então foi um Palmeiras de pouca inspiração, mas de muita transpiração e paciência, girando bola, tentando achar as jogadas principalmente pelos lados, onde de fato era possível. No drible não deu, nas jogadas combinadas também a coisa não funcionou, foi na base da roubada de bola que o Palmeiras conseguiu colocar a bola na rede, com o Mike que fez uma ótima partida, roubando bola no meio campo, conseguindo dar um passe com a defesa do Cuiabá sem estar com a bunda lá atrás e o Verón se utilizar a sua velocidade para ganhar do zagueiro e finalizar para colocar a bola na rede e colocar o Palmeiras em vantagem. 1-0 foi o gol da vitória na base do contra-ataque. O Palmeiras teve outras oportunidades,
também, como por exemplo quando o Breno Lopes conseguiu uma roubada de bola no campo de ataque para soltar para o Atuesta e ele acabou finalizando mal, isso já no segundo tempo. O próprio Scarpa cruzando bola na área para o Murilo tentar, numa jogada em que ele tenta um escorpião ali, e ele quase fez também. O Dudu aberto cruzando para a finalização do Veiga ali na entrada da área e o Walter fazendo uma defesa. Algumas outras jogadas entraram, mas com um volume bem menor em relação ao que nós estamos habituados a ver. Alguns pontos. O primeiro, tático, né? A equipe do Cuiabá, ela estava com pouquíssima transição. Ela não estava interessada em fazer a transição, em acelerar as jogadas para buscar os contra-ataques com um número de jogadores suficiente para incomodar e gerar uma superioridade numérica, por exemplo, contra o Palmeiras no campo de defesa. Era um time muito mais preocupado em travar, em amarrar o jogo, e por isso ficou um jogo de ataque contra a defesa na maior parte do tempo. Na parte tática, o Palmeiras não teve tanto volume por isso, não tinha tanto espaço e o drible não estava saindo e as jogadas combinadas não estavam saindo. Segunda parte, a mental. O Palmeiras vinha de uma eliminação muito traumática, isso ficou evidente na entrevista após o jogo com o Abel Ferreira, que se referiu à eliminação contra o São Paulo algumas vezes, envolvendo naturalmente na sua fala o erro do VAR, crasso, grotesco, que mexe com o planejamento, que mexe com o emocional dos jogadores e naturalmente sair de uma competição de mata-mata dói. Sair de uma competição de mata-mata para um rival dói ainda mais. Sair de uma competição de mata-mata para um rival dentro da sua casa dói ainda mais. E quando há uma interferência clara da arbitragem, num erro protocolar e não num equívoco interpretativo, mas um erro protocolar da arbitragem principalmente, isso acaba gerando um desconforto e até um desânimo emocional grande em qualquer grupo que sofra com esse tipo de acontecimento. E o Palmeiras teve de superar nesse pequeno intervalo de tempo essa dor de ter sido eliminado nessa situação para enfrentar um Cuiabá, uma equipe que se fechou completamente, e aí o Palmeiras, claro, acaba também sentindo um pouco o mental, o emocional, baixa a confiança, baixa, acaba sendo natural, e quando a confiança baixa, o drible não sai, o passe não sai, as jogadas combinadas, as tomadas de decisão são um pouco mais, como eu posso dizer, mais lentas, então o jogador fica menos seguro de dar um passe rápido, de acelerar uma jogada, de tentar algo diferente, de ousar. E a confiança é fundamental para qualquer time jogar bem. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, ponto físico. A equipe do Palmeiras, ela está num calendário muito forte, ela começou o ano antes de todo mundo por conta do Mundial, e o Abel Ferreira já falava que pode pesar demais o calendário para o Palmeiras ao longo do ano. E eu perguntei isso para ele na coletiva ontem, ele deixou isso muito claro. As pistas, os alertas que o Palmeiras já dá para o torcedor são evidentes no campo. Primeiro, Marcos Rocha e Zé Rafael poupados no banco de reservas. Isso significa que eles tinham até minutos para serem utilizados, mas não foram poupados completamente do jogo, mas acabaram ficando no banco para administrar a energia, porque já estão próximos de uma lesão. O Rony acabou se machucando recentemente, um jogador que raramente se machuca. O calendário cobrou o Rony recentemente. Piquerez estava indo para o seu 7º jogo seguido, jogando 90 minutos. O que aconteceu? O calendário cobrou, no finalzinho do jogo ele saiu e o Abel tem uma suspeita de lesão muscular do Piquerez. E também há quem fique em campo, não se machuque, mas comece a perder intensidade, comece a perder disputas. No segundo tempo, para se ter uma ideia, o Palmeiras teve 19 duelos ganhos, 29 o Cuiabá ganhou. Veja que o Palmeiras não chegou a 20, né? E o Cuiabá quase chegou a 30, em termos de duelos ganhos. Isso já mostra a questão da diminuição do embate físico. E quem entra em campo, muitas vezes acaba não correspondendo, tecnicamente também. E aí quando você não corresponde tecnicamente, quando você não consegue criar mais jogadas, quando você não consegue matar o jogo, quando você não consegue preocupar muito o seu adversário, a confiança do seu adversário cresce e aí, independentemente da parte física, ele também começa a ganhar mais jogadas, ganhar mais lances. E foi o caso. O Atuesta não entrou muito bem no jogo, embora tenha feito uma jogada pelo lado esquerdo que, de fato, foi de passe para dentro, em que quase a bola alcança não me lembro agora quem chegava para finalizar, primeiro toque do Atuesta no jogo, mas foi um atleta que perdeu muitas divididas também, e isso gera uma desconfiança no grupo para avançar, porque um cara que entrou fresco, perdendo muitas divididas, isso acaba gerando desconfiança. Quando a gente olha para o Breno Lopes, é um jogador muito esforçado, mas que também perde muita posse de bola quando tenta a jogada individual, quando tenta o drible, isso faz com que a equipe também recue um pouco mais, no caso de perda de posse, não se sinta à vontade para avançar.
Veja só como esse tipo de coisa acaba influenciando na postura do time em campo, que preocupou muitas vezes o palmeirense. Então a parte física, ela já vai pesando. O time não consegue colocar longos períodos de intensidade durante os jogos. Foram 13 minutos de intensidade alta contra o São Paulo, agora foram mais 10 minutos contra o Cuiabá, e a equipe já vai mostrando que alguns jogadores têm que ficar de fora, outros já sentindo lesões, o calendário começa a cobrar e o Abel vai ter de administrar, como ele bem disse, isso está acontecendo com o Palmeiras e também com muitos outros clubes que estão com mais lesionados do que o Palmeiras. O Palmeiras tem administrado até melhor essa questão. Mas esses 3 pontos são fundamentais como alertas e explicações para esse confronto contra o Cuiabá, para essa vitória magra por 1-0 e com pouco volume de jogo. O mental, a parte tática e também a questão física. Esses 3 pontos, para mim, são explicações claras, inclusive com números e observações do que aconteceu para o Palmeiras ter uma vitória magra, com menos volume do que se está acostumado dentro do Allianz Parque. A ver como será a administração de energia. O Palmeiras terá menos datas mais à frente por conta da eliminação na Copa do Brasil. Alguns atletas serão poupados com maior frequência para entrar com um gás maior e, claro, a gente vai ver se também tecnicamente alguns jogadores começam a evoluir, a se sobressair com sequências maiores, até de minutos, porque é o que deve acabar acontecendo para administrar a energia daqueles que são titulares e tecnicamente indiscutíveis. Deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo também, que eu quero ler o que você pensa sobre tudo isso, sobre o jogo, sobre a parte física, a parte mental, parte tática, parte do Abel, enfim, fique à vontade para responder e para comentar o que você bem entender. Não esqueça de deixar o like, que é importante. Não se esqueça de deixar o like, que é importante. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também. Não se esqueça de assinar, se tornar um membro do canal, que eu também vou ficar muito contente. Beleza? Bora falar de futebol.